Vamos falar então sobre Sales Pages e Landing Pages. Hoje eu quero passar para vocês uma visão bem importante aqui que eu tenho de um checklist de tudo que você tem que ter, tanto numa Sales quanto numa Landing Page, e uma estrutura muito interessante que a gente tem aqui dentro da V4, que conta com todas as etapas que uma boa Sales Page tem que ter, mas que também você vai poder aplicar nas suas Landing Pages, tá? Esse vídeo aqui, provavelmente no título, você tá olhando muito mais para landing pages, e a minha intenção aqui é poder, primeiramente, desmistificar essa diferença entre as duas e depois passar esse checklist e essa estrutura para você. Então, falando primeiro sobre uma Sales Page. Uma Sales Page principalmente vai estar tratando de um determinado produto ou serviço, né? Algo que você de fato quer que o cliente compre ou se cadastre para receber um contato ou algo do gênero. Então, uma Sales Page é aquela página que ela vai de fato ter uma estrutura um pouco maior, com o foco nos CTAs aqui, nas ofertas, com o foco em vender esse produto. Uma Landing Page, entretanto, ela normalmente é uma página um pouco mais simples, uma página que tem logo uma oferta ali, logo o próprio e-book, o que você estiver ofertando naquele determinado momento, um cadastro mais rápido possível, talvez na primeira sessão, segunda, terceira, no máximo, e alguns depoimentos ou algo assim. Qual que é a minha visão? Uma landing page, no fim das contas, ela também vende algo. Talvez não venda o produto propriamente dito, mas ela tem que vender o seu e-book, tem que vender aquilo que você está ofertando. Então você precisa testar estruturas um pouco mais robustas. Sim, uma landing page normalmente menor tende a ter uma taxa de conversão um pouco maior, mas é sempre importante você ter em mente uma maior estrutura, uma estrutura grande e muito funcional, para depois você talvez podar ela e ter uma taxa de conversão maior no caso das landing pages, tá? Então entenda isso, uma landing page ela foca um pouquinho mais no aspecto de conversão rápida, com uma oferta simples e normalmente gratuita, e uma sales page ela foca de fato num produto que você quer vender, algo talvez mais caro ou algo pelo menos pago nesse caso. Entrando então no checklist, a gente tem essas etapas aqui, esses pontos que são mega importantes aqui para a gente focar e entender e fazer dentro da nossa landing page, tá? Começando pelo mobile first. Hoje aí a maior parte do tráfego, e por maior parte entenda aí um dado provavelmente já deve estar na casa de 70%, 60%, 70% ou mais às vezes do tráfego tá no mobile, ele vem dos usuários que estão nos smartphones, tablets, principalmente smartphones. Então, quando a gente fala de uma landing page, uma sales page, um site, o que for, a gente tem que pensar primeiro no mobile. Não é fazer o desktop e depois adaptar para o mobile. Cara, pensa no mobile e adapta para o desktop, tá? Porque o desktop é até mais fácil de fazer, a gente consegue vislumbrar essas páginas muito mais facilmente no desktop, e no mobile o pessoal esquece. Então o mobile first é importantíssimo. Message match, tá? Alguns termos vão estar em inglês aqui, mas tá escrito aí para vocês, vai ter uma fotinho, um link com a foto na descrição para você olhar com uma maior definição se for o caso, mas o importante aqui do message match é o quê? É você ter uma primeira parte da sua página, a primeira coisa que você vai falar para o seu cliente, ela tem que ter um match, ela tem que combinar com o anúncio que trouxe esse cara. Se ela não combina com o anúncio que trouxe esse cara, ele às vezes se confunde. Ele fica, mas será que eu cliquei no anúncio certo? Não faz muito sentido essa mensagem aqui, não tem um match, não fecha. Então você precisa ter message match nas suas páginas. Sales pages ou landing pages, não importa. Aqui, esse checklist, ele serve para as duas, tá? Don't make me think. Não me faça pensar. Eu não posso ter que pensar múltiplos botões, um caminho confuso dentro da landing page que faz o cara, que gera qualquer dúvida, que eu não sei se isso é um botão ou não, eu não sei se isso é um texto clicável ou não. Qualquer coisa que tu tenha que pensar um pouquinho mais, que você fez aquela firula de design que tu tem que explicar para o cliente ou para uma pessoa que está visualizando a sua página, qualquer coisa dessas, cara, tira. Qualquer coisa que faz ele pensar,
tira, não vale a pena para sua página, isso não funciona, isso diminui sua taxa de conversão. SEO, você tem que primeiro pensar se você vai ou não otimizar essa página para SEO, você pode tirar ela das buscas orgânicas do Google, lembrando, SEO, tirando a premissa que você já conhece, né? Mas Search Engine Optimization, que é de fato a otimização para os mecanismos de buscas, resumidamente, de forma mais simples, é essa página aqui, vai ou não vai ser encontrada pelo Google? Sim ou não? Primeira dúvida. Se não, esquece o SEO, não importa. Se sim, pense em fazer um bom SEO para essa página. Você precisa ter boa estrutura de SEO, falar as palavras-chave, ter uma boa estrutura técnica também de SEO, que é importante. Responsivo, eu falei do mobile, né? Mobile, desktop, etc. Ele tem que ser responsivo, tem que funcionar em todos os dispositivos, mega importante. Carregamento tem que ser o mais rápido possível. Google Site, Website Speeds, tem vários sites que mostram a velocidade de carregamento da sua página e te dão dicas de como otimizar. Pensa nisso. User Experience é uma pegada de tipo assim como o Don't Make Me Think, que é para facilitar a usabilidade do usuário, o User Experience também está nessa pegada, que é para a gente focar numa experiência boa desse usuário dentro da nossa landing page. Às vezes uma experiência é ter uma estrutura clara, que não confunde o cara e que segue uma lógica. Isso vai ser uma boa experiência para esse cliente. E às vezes, no caso de uma landing page, talvez é ter uma estrutura boa, mas ser o mais sucinto, mais rápido e direto possível, porque é um produto grátis, não precisa ser uma super page, né? Então pensa nisso na experiência que ele vai ter, se está sendo boa. Exit pop-ups, esse é o termo, por isso está em inglês, né? Pop-ups de saída, é um termo não tão usual. Exit pop-ups são importantes porque caso o cara vá sair, vai dar bounce, vai ir embora da sua página, você precisa jogar alguma coisa, alguma oferta, alguma coisa na frente dele para que ele não vá embora, para você não perder essa oportunidade de falar com ele. Hoje em dia existem exit pop-ups no desktop muito conhecidos e no mobile também tem algumas formas de você fazer isso, mas é mais um ponto para você se atentar. Então aqui algumas tags que são importantes, né? Todos os pixels, eu vou anotar aqui, ó, pixels. Pixels seriam, então, pixel do Facebook, pixel do Google Analytics, pixel do próprio Google Ads. Todos esses pixels são importantes para você ter na sua página e garantir que eles estão certos, principalmente a conversão. A galera esquece da desgraça da conversão. Você tem aqui, ó, ofertas, eu já vou explicar essa parte. Todas essas ofertas aqui são provavelmente botões de compra, cadastros, o que for, dependendo do seu produto ou do seu cliente. Você precisa traquear se esse cara tá comprando ou não, se esse cara tá clicando ou não. Lembre dessa parte. E outro aqui é o seguinte, Hotjar. Hot de quente, jar como se fosse jarro, né? Então Hotjar, é importante você ter um Hotjar nessa landing page para entender como que está sendo o caminho deste usuário dentro da landing page. E por fim, caminho do usuário de novo aqui. E aí agora sim, ó, eu usei o mesmo termo, mas caminho do usuário nesse caso não está dizendo respeito a você analisar o caminho que o usuário está tomando aqui, a jornada. Não, ele está dizendo em você fazer o caminho do usuário. Você se tornar o usuário e passar por essa landing page. Você talvez pegar pessoas ao seu redor e pedir para essa pessoa navegar por essa landing page, clicar nos botões e tentar achar erros. Esse é o objetivo, é um teste, é você de fato estressar aquela página para ver se isso faz sentido, se está funcionando, se está traqueando, se está funcionando exit pop-up, se tem uma boa experiência, se carrega rápido, se é responsivo, se eu penso alguma coisa, se é mobile first, se tem a ver a mensagem inicial, tudo isso você tem que testar. Então, esse é o checklist mínimo que você precisa ter. Possivelmente tem outras coisas que você adicionaria, e se sim, já joga nos comentários aqui agora, joga aí algo que eu posso estar esquecendo para a gente complementar ainda mais esse checklist. E agora, indo aqui para a nossa estrutura de pages, olha só, a gente tem uma estrutura aqui muito focada na venda, então reforçando, se a sua página é mais simples, pega o que há de mais interessante aqui e usa, e o resto joga fora, não tem problema. Isso aqui não é imutável, você pode alterar, adicionar, tirar coisas, o que for, faça do jeito que você quiser, desde que traga conversão para o seu negócio. O primeiro passo aqui é a atenção, é você chamar a atenção, é garantir a atenção desse cliente. Você pode fazer isso como? Você pode fazer isso com uma quebra de padrão, tipo um vídeo diferente, uma cor muito diferente, um grito aleatório, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa chama atenção, prende o cara e aí você começa a caminhar ele pelo restante da landing page. Então você tem que pensar nisso para chamar a atenção. Outras coisas que cabem aqui são histórias, termos para você trabalhar para esse cliente, coisas que às vezes doem na vida dele ou transformações que ele está buscando. Tudo isso ajuda você a chamar a atenção dele para que ele venha para o problema, tá?
O problema, o que que é? É você bater na dor desse cara, é você evidenciar o que ele está perdendo, o que ele não tem, como é a vida dele, como ele se sente, qual que é as dores que ele tem, quais são os maus da vida dele, para que você, primeiro, traga isso, mostre isso, depois você vai agravar isso, ou seja, você vai aprofundar nisso. Se o cara, por exemplo, ele tá com sobrepeso, esse é o problema dele, cara, isso traz problemas de saúde, isso traz problemas de bem-estar, etc, etc, etc. Agravar o problema, mostrar principalmente dados e fatos nesse caso também, para que você consiga, de fato, agravar o problema na cabeça dele. Só que assim, nenhum problema ele pode ser muito agravado e sem ter uma solução. Você precisa trazer uma solução para ele. Essa solução aqui, num primeiro momento, ela obviamente vai ser o que você oferta, o que você vende, mas a intenção aqui não necessariamente é você fazer uma chamada para ação ainda, não. É você começar a entrar na sua solução. Cara, puta, treinos são importantes, ou você não vende porque você tem um processo ruim e para isso existe um processo de vendas mais inteligente com um método. Pô, o que é isso? O que é esse método? Mas é uma solução. Essa solução foi a V4 que criou. Ah, V4 que criou, aí eu começo a falar da autoridade. Aí a autoridade eu começo a trazer para mim, pô, a V4 que tem mais de 4.000 projetos, já trabalhou com Spotify, Smart Fit, pô, a V4 que criou esse método tem toda essa experiência e olha só como é que esse método funciona. Puta, ele funciona com as 4 fases, tráfego, engajamento, conversão, retenção, tem todo esse processo. Aí você aqui no como funciona, o que você vai fazer? Você vai quebrar isso em passo a passo. Sabe? Você começou a falar da solução, você trouxe um pouco de autoridade para você, aqui no como funciona você vai entrar mais no detalhe da operação dessa questão, dessa solução que você quer ofertar. E por fim, mas não acabando ainda, você faz uma oferta. E essa oferta você vai focar no G aqui, ó, no ganho. Tá? Então grava que é o G, porque isso aqui vai ser uma estrutura depois. Então você vai bater no ganho. O que ele ganha cadastrando, comprando? Quais são os ganhos direto dele? O que ele vai ter? Ele vai ter um método, ele vai ter um time mais barato, ele vai ter o emagrecimento, ele vai ter um bom plano, não sei. Aí vai depender do que você tem, quais são as coisas que a pessoa ganha quando ela compra ou efetua a ação da oferta que você sugeriu. Depois disso você vai dar alguma garantia, não é obrigatório, como eu disse, na prática nenhuma dessas sessões é obrigatória, desde que ela faça sentido entre si se você tirar algo. Nesse caso aqui você poderia tirar a garantia, mas o legal é que você tenha algum tipo de garantia. Mostre que, cara, tem X dias grátis, não tem fidelidade, o que for, são garantias importantes para você jogar aqui. Depois você vai fazer a sua oferta com o L. O L agora é o L de lógica, então GL, né? Então já temos aqui uma sigla se formando. Então agora é a lógica. A lógica aqui vai ser importante por quê? Porque você vai começar a usar mais fatos para ele. Pô, cara, eu tenho esse método aqui, a gente criou esse método que a V4 desenvolveu e que tem 4 etapas, e esse método, ele foi aplicado em mais de 4.000 negócios. Tem lógica aí. Caralho, se foi aplicado em 4.000 negócios, ele funciona. Se a Smart Fit usa, ele funciona. São coisas que tu vai colocar mais agora na lógica do cara para ele fazer, puta, A mais A, ou melhor, que ele vai fazer de fato 1 mais 1 é 2, né? A é igual a A, é lógico, é óbvio, faz muito sentido. Você tem que pensar em argumentos lógicos aqui e reforçar a sua oferta. Aí você dá uma escassez, cara, essa oferta aqui, importante que eu não falei ainda, mas agora falando, essa oferta aqui, que é a mesma, tá? Ela precisa ter uma escassez. O ideal é que ela tenha uma escassez. E real, ela tem que ser uma escassez real, de verdade. Ela tem que, de fato, ser limitada de alguma forma para que o seu cliente fique, cara, eu tenho medo de perder essa oferta. Aí a gente tem o GLM aqui, né, que é o Gain, Logic and Fear, no caso em inglês, ou ganho, lógica e medo, tá? Isso é uma estrutura legal que você pode utilizar depois para anúncios, para e-mails, para copy, para um monte de coisa. E aqui a gente fez as ofertas, né, todas iguais, aqui a mesma coisa, só que trabalhando primeiro o ganho, o que ele ganha, a lógica para, cara, faz muito sentido eu comprar isso aqui, e o medo muitas vezes batendo aqui na escassez, na perda daquela oferta, na perda daquilo. E por fim você fecha com provas sociais. Aí, pô, provas sociais, você pode ter vídeo, pode ter texto, pode ter print, várias formas de você colocar provas sociais e pode também, talvez aqui, ter mais um botãozinho
relembrando da oferta, né? Então nas provas sociais ele, cara, tá afim? Compra aqui então, pá, botão. E assim como esse vídeo ele foca em te ensinar a ter uma landing page, uma sales page para vender mais, esse vídeo também traz esse objetivo. Por isso eu gosto sempre de lembrar que a V4 ela implementa esse tipo de processo para mais de 2.600 clientes no dia da gravação desse vídeo. Então se você acredita que faz sentido atuar com a V4, você pode conhecer tanto o assessor da V4, onde a gente treina você e traz você para trabalhar com a gente, com todo o nosso método, todo o nosso know-how, ou então até conhecer a franquia da V4. A franquia da V4 é um processo que a gente dá clientes para o nosso franqueado, a gente garante clientes para ele começar e você, obviamente, primeiramente vai ser treinado em coisas como essa, como landing pages, tráfego e tudo mais, e você vai começar a atuar com seus clientes e montar o seu negócio para faturar milhões ao nosso lado. Se alguma dessas opções faz sentido para você que trabalha ou quer trabalhar com marketing, fique à vontade, aqui na descrição tem o link e você vai poder conhecer um pouco mais. E se você, por acaso, tem uma empresa e precisa disso aqui para o seu negócio, cara, eu quero fazer essa landing page e eu quero isso para o meu negócio e vocês fazem? A gente com certeza faz. v4company.com, acessa lá, se cadastra que a gente com certeza vai entrar em contato contigo ainda hoje. Então, acessa aí se alguma das opções faz sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Guilherme Lippert, cofundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.